Bom, vamos iniciar aqui uma introdução sobre thyristor SCR, né? O que significa o SCR? Se a gente for traduzir do inglês para o português, é basicamente ler ao contrário, né? O R de retificador, o C de controlado e o S de silício. Então, o thyristor SCR é um retificador controlado de silício. Mas aí você deve estar se perguntando: nossa, a gente tem vários N tipos de retificador de diodo. Por que esse foi desenvolvido, né? Qual é o diferencial nele? Se a gente for já olhar na simbologia dele, no próprio desenho aí, a simbologia dele, a gente vê que tem um diferencial, que é esse terminal a mais. O desenho dele basicamente é um diodo, né? O que muda é esse terminal a mais do gate, do gatilho. E qual que é o diferencial dele, né? No diodo, no caso do diodo, se a gente polarizar ele direto, né, na condução direta do anodo para o catodo, e tiver uma tensão ali maior que 0,7, que no caso do silício é 0,7 para vencer essa barreira de potencial elétrico, ele vai conduzir. Já o thyristor SCR, no caso, se você tiver com ele polarizado direto do anodo para o catodo, né, e a tensão de 0,7, porém não liberar esse pulso no gatilho, esse pulso elétrico, ele não vai conduzir, né? Não vai entrar em condução. Ele vai ficar com o circuito aberto, como se fosse um interruptor. Enquanto ele não receber esse pulso no gatilho, por mais que já venceu esse potencial elétrico de 0,7 volts, que é o do material silício, ele não vai conduzir. Outro diferencial do thyristor SCR para um diodo comum é que, no caso do diodo comum, a partir que você venceu a barreira de potencial elétrico de 0,7, ele vai conduzir 100% vai retificar 100% da tensão alternada, né? Já o SCR você consegue retificar, vamos supor, 30, 50, 70% da tensão alternada. Aí isso você varia de acordo com o pulso elétrico que você vai aplicar nele, né? Vamos supor que eu vou aplicar em 50% da tensão. Na senoide lá, 50%. Ele vai só retificar esses 50% da tensão. Ele só vai transformar 50% da tensão da corrente alternada para contínua. E assim em diante, né? Princípio de funcionamento. O thyristor SCR é basicamente um diodo controlador de silício, feito por 4 camadas de material semicondutor, sendo ele PN-PN ou NP-NP, como mostra na primeira figura à esquerda. Ou até mesmo pode ser dito como uma junção de 2 diodos, sendo um PNP e outro NPN, ligados de forma que seja uma chave regenerativa, como mostra na figura à direita. Seu funcionamento se dá como um interruptor acionado eletronicamente, sendo viável por conta de sua velocidade, sensibilidade e capacidade de trabalhar com tensões e correntes elevadas. Na primeira imagem à esquerda, temos o símbolo do thyristor SCR. Temos o anodo, o catodo e o gatilho. Seu funcionamento basicamente precisa estar polarizado diretamente, ou seja, positivo no anodo, negativo no catodo, e precisa de um pulso positivo no gatilho, para assim o seu funcionamento se dar. Ao lado temos uma curva característica do thyristor SCR, tendo a sua tensão inversa máxima, a corrente de manutenção, que varia de acordo com o thyristor, e as tensões de anodo para o disparo conforme a polarização do gate. Agora vamos falar um pouco sobre características de controle do SCR, do thyristor SCR.
retificador controlado de silício. Existem 3 tipos de polarizações possíveis para o SCR. Temos a polarização reversa, que é quando a tensão entre anodo e cátodo é menor que zero, ou seja, ele funciona como uma chave aberta, um interruptor aberto, não conduz. Ele pode conduzir quando essa tensão reversa atinge o valor de tensão ruptura reversa, que é quando o dispositivo ele perde as suas características, né, operacionais. Quando ele atinge essa tensão máxima reversa, ele perde suas características operacionais. Outra polarização que a gente tem é a polarização direta em bloqueio. O que significa? O tiristor está direto, né? Ele está pronto para a condução do anodo para o cátodo, porém ele não recebe nenhum pulso. A corrente, a tensão ali no gate, no gatilho, é igual a zero. Então o SCR permanece bloqueado, ele não conduz, ele fica como se fosse uma chave em aberto. Outra polarização que temos também é a polarização direta com condução. Aí sim, o SCR conduz uma corrente, né? Ele funciona como uma chave fechada, que é quando ele está diretamente ligado no circuito, está do anodo para o cátodo, e recebe um pulso positivo no gate, e aí sim ele conduz. Vou falar um pouco para vocês das aplicações, né, onde a gente pode estar utilizando o SCR. Aqui eu trago para vocês um circuitinho bem legal, um circuitinho que compensa a gente montar na prática, avaliar os resultados, ver o efeito ali que vai ser causado na lâmpada, que é um efeito bem legal, que nada mais é do que um circuito de luz rítmica. O que esse circuito faz? Com esse circuito a gente consegue controlar essa lâmpada para que ela ligue e apague, ou seja, que ela pisque no ritmo do som que a gente está ouvindo aqui, né? Eu vou explicar aqui um pouquinho do circuito para vocês, quem tiver interesse, quem gostar de eletrônica, é uma boa ideia assim para se realizar na prática, né? Então, aqui logo de cara a gente tem o SCR, né, ligado em série com uma lâmpada incandescente. Aqui pode ser uma lâmpada de 100 ou 200 watts, depende da rede que você tem aí na sua residência. E essa lâmpada vai permanecer apagada até que haja um estímulo aqui no nosso terminal de gate. Quando houver um estímulo aqui no gate, a luz acende. Enquanto isso, essa luz fica apagada, né? E a gente consegue notar aqui, ó, que nós ligamos através de um transformador e um diodo, o terminal de gate, a uma fonte de sinal, que é a saída de um amplificador aqui, né? A saída de um dispositivo de áudio. Pode ser um rádio, um celular, qualquer dispositivo ali que esteja tocando um som. Aí, aqui nós temos também um resistor, né, e um capacitor, que tem por função limitar a excitação aqui no terminal de gate. Com isso a gente consegue evitar possíveis sobrecarga no circuito. Temos aqui também um potenciômetro, onde com esse potenciômetro a gente consegue determinar o ponto de disparo do SCR em função do volume do amplificador. Por quê? Imagina que a gente tem aqui um amplificador de baixa potência e a gente tem um volume baixo. Então a gente vem aqui e faz esse ajuste para o circuito ter um máximo de sensibilidade, e com isso a gente consegue que a luz pisque no ritmo da música sem problema nenhum, fazendo esse controle aqui através do potenciômetro. E por outro lado, né, se a gente tiver um amplificador com uma potência muito alta, ou que esse som esteja lá atorando um volume muito alto, a gente vem aqui e reduz essa sensibilidade e a lâmpada continua piscando no ritmo do som. Por quê? Se eu tiver uma potência alta, um volume muito alto aqui, e tiver com uma sensibilidade assim máxima, um circuito bem sensível, essa lâmpada vai ficar o tempo inteiro acesa, e não é esse o objetivo do circuito, né? Enfim, os outros componentes aqui que a gente não citou na análise têm a função do melhor desempenho para o circuito, né?
exemplo aqui do diodo D2 a D5, por exemplo, eles permitem a alimentação da lâmpada dos dois semiciclos da alimentação, porque como a gente sabe, né, o SCR só faz a condução em um sentido da corrente, e dessa maneira a gente consegue conduzir nos dois sentidos, né. Temos aqui também o D1, que é o nosso diodo aqui ligado ao terminal de gate, que em determinadas condições, se a gente receber aqui um sinal negativo, pode causar toda a queima de todo o circuito. Então esse diodo tem a função de fazer esse tipo de proteção aqui no nosso sistema. Aqui, pessoal, tem um outro circuito bastante comum, bastante usado nos dias de hoje, assim, inclusive tem modelos comerciais que usam essa configuração, que é um sistema de alarme. Aqui vamos imaginar, tipo assim, uma sala com 3 sensores de presença. Vamos considerar o SW1, SW2 e SW3 como 3 sensores de presença NF, né? Normal fechado. Então, quando isso daqui está fechado, nós temos aqui nossa fonte de 12 volts, a corrente vem e vai direto para o terra. Então, isso leva o nosso terminal de gate aqui do nosso SCR a zero. Então, o nosso SCR não vai estar conduzindo corrente elétrica aqui. Quando qualquer um desses sensores for acionado, detectar a presença de alguém ou a presença de algo no ambiente, essas chaves vão ser abertas e a corrente daqui vai vir diretamente no nosso gate, fazendo com que haja a condução de corrente no nosso SCR. Havendo a condução de corrente aqui, a gente alimenta essa bobina e consequentemente ativa o alarme. E esse alarme vai ficar tocando ali eternamente até que chegue alguém e aperte aqui o nosso botão de reset, porque como a gente sabe, né, aplicando um pulso aqui no gate, o nosso SCR só vai parar de conduzir novamente quando a gente cortar a corrente aqui no seu anodo, né? E o circuito é basicamente esse, é um circuito bem simples, como eu disse, bastante utilizado aí, tem até modelos comerciais aí que utiliza essa configuração, e bem bacana aí para estar mostrando para vocês. Aqui temos um exemplo de aplicação de tiristor em um interruptor de potência normalmente fechado. Nesse circuito aqui vamos ter um termostato, como carga vamos utilizar um aquecedor de alta potência, e o SCR e os diodos vão ter como função fornecer uma onda completa para a carga. O circuito se encontra normalmente fechado, isso devido à sua função principal ser manter o aquecedor desligado quando o termostato detecta uma certa temperatura. O termostato tem como pré-definido uma temperatura onde acima dela ele se encontra de maneira fechada e abaixo dela de maneira aberta. Então a principal função desse circuito vai ser regular uma temperatura. O circuito, de maneira fechada, ele não vai ter ali a passagem de corrente pela carga, fazendo assim com que o aquecedor permaneça desligado. Assim que o termostato detectar uma temperatura abaixo dessa pré-definida, ele vai abrir os seus contatos e o SCR vai estar sendo polarizado pelo R1. Então, o terminal do SCR que faz a sua ativação vai ser ali polarizado e ele vai permitir a passagem de corrente. No primeiro semiciclo, no semiciclo positivo, temos ali a corrente passando pelo aquecedor, posteriormente pelo diodo 2, pelo SCR, pelo diodo 3. Já no semiciclo negativo, vamos ter ali a corrente passando pelo diodo 4, pelo SCR e posteriormente pelo diodo 1 e assim chegando na carga. Com essa configuração, enquanto o circuito estiver trabalhando de maneira aberta, a forma de onda obtida nesse circuito será essa, onde o semiciclo negativo se encontra de maneira positiva devido à configuração do SCR com os diodos.